Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à resolução da questão do PIAS de 2019, uma questão da segunda etapa. A questão trata sobre aborda o tema transferência de calor. Vamos lá entender a questão e do que ela se trata? A questão, galera, fala o seguinte, que tem algumas afirmações, uma falando sobre aquecedores elétricos, o outro sobre a energia térmica que vem do sol e a outra falando das latinhas utilizadas aí para guardar bebida. Aí ele traz a pergunta, as palavras que completam corretamente as frases acima, de acordo com os princípios físicos relacionados ao processo de transmissão de calor, são: olhando as alternativas, a gente pode ter condução, convecção ou radiação ou irradiação, como queira. Vamos analisar cada um dos itens e aí a gente vai trocando ideia. Olha só o que diz o primeiro item. Os aquecedores elétricos usados em casas onde a temperatura é baixa aquecem o ambiente e estão localizados pelo processo de... Bom, os aquecedores elétricos, galera, eles utilizam o mecanismo da convecção térmica. Tiago, por que você sabe que é o mecanismo da convecção térmica? Porque em um ambiente, imagina só aqui uma sala, um quarto, tá? Nesse quarto, a gente sabe que o ar quente ele tende a acumular na parte de cima e aqui na parte de baixo a gente teria acumulado o ar frio. Então, parte de baixo, ar frio e parte de cima, o ar quente. Os aquecedores, geralmente, eles são instalados aonde fica concentrado o ar frio, ou seja, eles são instalados aqui na parte de baixo. Então, aqui na parte de baixo instala-se um aquecedor. O que esse aquecedor faz, Thiago? Ele começa a pegar essas moléculas aqui embaixo e aquecer. Quando elas aquecem, aumenta a temperatura dessas moléculas. Aumentando a temperatura dessas moléculas, você faz com que elas fiquem menos densas. Ficando menos densas, elas ficam mais leves. Então, o que elas fazem? Elas sobem. As moléculas que estão aqui em cima estão mais pesadas, porque estão na temperatura mais baixa. Moléculas na temperatura mais baixa, menor temperatura, maior densidade, então são mais pesadas, elas tendem a descer. Essas setinhas que eu desenhei para vocês é o que a gente chama de correntes de convecção. Essas correntes de convecção mostram como o calor é transferido no meio de um fluido. Pode ser um líquido ou um gás, tá? Nesse caso é o ar. Então aí o mecanismo para poder estar refrigerando um ambiente com um aquecedor ou um ar-condicionado, a gente tem que usar o mecanismo da convecção térmica. Então o primeiro item aí, a primeira afirmação, é o fenômeno da convecção térmica. O segundo, ele já aborda o processo, o aquecimento pelo processo de transferência de energia térmica do Sol para um satélite de Saturno ocorre. Bom, a gente tem que lembrar que a gente teria o Sol em uma região do espaço e bem longe do Sol a gente teria lá o satélite em Saturno. Entre o Sol e o satélite em Saturno, a gente tem que lembrar que a gente tem um vácuo. E aí o calor ele não é transmitido nem por condução nem por convecção. O único meio que pode acontecer, a única maneira que pode acontecer é irradiação, que acontece por meio de ondas eletromagnéticas. Então as ondas eletromagnéticas transportam a energia térmica do Sol até o satélite. Esse processo é a irradiação ou simplesmente radiação térmica. Então a radiação térmica é importante lembrar que ela acontece no vácuo e acontece através de ondas eletromagnéticas. O terceiro item, ele fala das latinhas de metal. As latinhas de metal utilizadas para armazenar bebidas são muito mais rápidos, resfriam muito mais rápido do que as garrafas. Então ele está comparando latinhas com garrafas de vidro ou de plástico. As latinhas são feitas de metal, porque esse metal tem maior capacidade de transmissão do calor. Quando ele fala nessa capacidade de transmissão, me vem na mente uma equação chamada equação de Fourier. O que a equação de Fourier fala? Ela fala que todo material tem uma constante de condutibilidade térmica, então o fluxo, chamado aí de Φ,
é igual a constante vezes a área da superfície vezes a diferença de temperatura do local quente e o local frio, de maior ou de menor temperatura, dividido pela espessura desse material. Quando ele está comparando a latinha com o plástico ou o vidro, ele está comparando especialmente esse K, que é a constante aí de condutividade térmica. Quanto maior for a constante, quer dizer melhor condutor é aquele material. Melhor condutor quer dizer que ele vai ter um maior fluxo de energia indo de um local para o outro. Então, o mecanismo associado aí, quando se trata das latinhas serem melhores condutores do que a garrafa de vidro ou plástico, é o mecanismo da condução térmica, tá? Olhando aí as alternativas, a gente tem que ter alternativa na ordem: convecção, radiação e condução. A alternativa que melhor diz isso, ó, é a alternativa B, né? Convecção, radiação e condução. Então, nossa questãozinha aí traz como alternativa correta a alternativa B. Bom, pessoal, espero aí que vocês tenham curtido, que tenha dado certo aí a lembrança dos mecanismos de transferência de calor, condução, convecção e radiação. E fiquem aí atentos a próximos vídeos, a próximas resoluções. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha aí para a gente poder atingir mais pessoas. Um beijo, um abraço e até a próxima.